Fala Tchê, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego Camargo e este é o Fala Tchê, o podcast do Portal Tchê. Já estamos no episódio 8 e o bate-papo de hoje é com o tenente da reserva da Brigada Militar, Lauro César Pedotti, que hoje trabalha como consultor e perito de trânsito. Lauro, seja muito bem-vindo. Olá, caro Diego. Olá, queridos internautas. Que satisfação a minha em receber esse convite para participar do Fala Tchê podcast, o primeiro, penso eu, do Alto Uruguai, talvez um dos primeiros do Rio Grande do Sul também, certamente. Então, parabéns a você, Diego, a sua esposa Thay, parabéns a vocês, ao Portal Tchê também, por esse pioneirismo, por essa criatividade em nos informar, em trazer informações, ideias para toda a nossa comunidade, a nós internautas. Eu sou um fã do Portal Tchê, eu sou fã do Fala Tchê também, muito feliz e que surpresa bacana também participar do 8º episódio, o número 8, segundo a simbologia numérica, simbologia antiga, é o símbolo do infinito. Então eu acredito que isso também seja um sinal. Que assim seja, né? Né? Pedotti, muito obrigado por ter aceitado o convite para vir bater esse papo aí comigo. E vamos lá, cara, vamos contar um pouco da tua história de brigada, né? Um pouco do teu currículo. Tu é um cara vivido, tu é um cara escolado, né? Tem 50 anos, 55, aliás, prezado Diego, estimados internautas. Em 55 anos a gente já tem navegado por mares indômitos, mares bravios e por calmarias também, né? Então é necessário que a gente já tenha alguma história também, né? Em 55 anos de idade. Eu estou muito feliz com a minha vida, não é que tudo seja as mil maravilhas, mas eu procuro viver muito o momento, ter um certo planejamento para o futuro, sem dúvida nenhuma, é importante também, mas curtir o momento, gosto muito daquelas frases latinas, tanto memento mori, que significa morreremos todos, quanto carpe diem, né? Aproveite a vida, desfrute a vida. Então, já que vamos morrer nesta existência, então que a gente aproveite a vida, mas aproveitar eu acredito que não é só relacionado à busca de prazeres na vida, mas é também a satisfação pessoal, por você viver bem com as pessoas, por você fazer o bem para a comunidade, por você tratar bem as pessoas, por você lutar pela justiça também, e é claro, também desfrutar daquilo que a vida nos oferece, as amizades, a música, a natureza, as artes, o conhecimento e este maravilhoso momento aqui também do podcast. Show de bola, pois bem, Pedotti. Então me conta, que ano que tu entrou na Brigada Militar e o que te motivou a entrar para a Brigada Militar? Veja só, Diego. Nasci em 68. Em 1986, fiz o concurso, um curso bem disputado, um bom número de candidatos e fui aprovado. Teste físico, teste intelectual, médico, teste psicológico também, depois vários meses de treinamento, manhã, tarde, várias noites, vários finais de semana também, né? Mas o que me motivou, eu sou filho de professores. O meu pai foi por alguns anos, depois desistiu naquele momento. A minha mãe trabalhou por 32 anos até se aposentar. Professora municipal no início, depois estadual. Meu pai foi professor, agricultor e também foi conselheiro por algumas gestões da antiga Copasso. A minha mãe, ela era uma membro da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município em que eu nasci. Nasci no interior de Ciríaco. Então a gente já aprendeu bastante dentro de casa sobre a importância de lutar pela justiça, de lutar por um país, por um mundo melhor. Na minha infância e adolescência estudei em seminário. Quase fui padre. Mas olha só. É verdade. Eu tenho um grande carinho pelos religiosos, né? E
foi um momento de muita aprendizagem, também nesse sentido, de muito estímulo à leitura, de muito estímulo à dedicação às causas sociais também. E eu era muito fã também dos livros do faroeste, filmes do faroeste também, western, né? E que, de certa forma, motivavam muito a gente à aventura também, né? Então eu acredito que junto com esse desejo de um país melhor, de uma sociedade melhor, de trabalhar pelo bem das pessoas, claro, buscando uma satisfação pessoal também, desculpem, mas junto com esse desejo de aventura também, eu acredito que tudo isso se uniu, a busca da independência também, a admiração também pela Brigada Militar, já naquela época, me fez... Eu fiz a inscrição para sargento do Exército naquela época. Desculpe. Eu fiz a inscrição para o concurso para sargento do Exército e para soldado da Brigada Militar. Prestei o concurso, até hoje não sei qual é o resultado para sargento do Exército, porque quando eu vi o pessoal praticando, treinando pelotão de choque do regimento naquela época, quando eu vi eles treinando com maestria, com dedicação, com aqueles equipamentos voltados às ações de choque, que em alguns momentos aí, por decisões políticas também se foi chamado de pelotão, batalhão de operações especiais, enfim, dependendo, né, da unidade, da OPM. Então, quando eu vi tudo aquilo, eu pensei, e aí, conversando também com alguns policiais mais antigos do regimento em Passo Fundo, regimento de policiamento montado, eu pensei, aqui é o meu mundo, não tenho dúvida. Se apaixonou. Me apaixonei. E aí fui olhar os cavalos, eu na minha infância também, meus familiares tinham também, povo da minha região, ainda hoje, pratica muito o laço, gineteada e alguns outros esportes com cavalo. O pessoal gosta e cuida muito bem de cavalos também. Sou muito fã também. Quando eu vi tudo aquilo unido ali, eu pensei, é isso que eu quero. E felizmente fui aprovado no primeiro concurso. E aí a gente continuou, né? Ah, que legal, cara. E isso foi em que ano? 1986. Você já era nascido? No ano que eu nasci, 86. O ano que você Isso nasceu. faz 37 anos, então. Pois é, 37 anos. Rápido na matemática, hein? É que é a minha idade, né? Eu vou fazer aniversário daqui uns 2 meses, hein? Claro, daí já tô contando os dias, né? Verdade, Diego. Legal. Pedote, eu sei que tem um currículo muito forte dentro da segurança pública. Fala um pouco pra nós aí, como é que é a tua história? Bem, eu diria que os meus 55 anos de vida são 55 anos da vida de um curioso, né? Eu sempre gostei muito de investigar, de aprender, de estudar. Muitas vezes autodidaticamente, às vezes de uma forma mais formal também. No concurso para segundo sargento, de 8.078 candidatos, eu fiquei em segundo lugar. Temos daqui de Getúlio Vargas também, em 7º lugar, o Tenente Parodi, e o Kleber Figur também, tenente também da reserva, ele ficou em 11º, 12º, algo assim. Nós estudávamos juntos naquele período. Então a gente se dedicou bastante, né? Conquistamos esses lugares aí e perdi por uma questão para o primeiro lugar, né? Um grande amigo meu que trabalha, se não me engano agora, em Guaporé ou ali nas imediações, que conquistou o primeiro lugar. Depois, então, eu trabalhei alguns anos aí no início no policiamento urbano e os últimos 20 anos da polícia, eu trabalhei no policiamento rodoviário estadual. Na época se chamava Batalhão de Polícia Rodoviária e hoje se chama Comando Rodoviário da Brigada Militar e tem 3 batalhões distribuídos pelo estado. O primeiro, também chamado de Gigante do Norte... Ele está localizado em Passo Fundo, que foi por onde pertenci por muitos momentos. Fui instrutor de toda a Polícia Rodoviária Estadual do Rio Grande do Sul aí por mais ou menos uns 16 anos, tanto para os novos que ingressavam no policiamento rodoviário, quanto nas reciclagens para os antigos também.
Fui sargento disciplina para formação de novos soldados, instrutor deles também, algumas disciplinas. Também havia, eu acredito que ainda ocorra, havia uma competição anual que envolvia todos os membros, né? Primeiro competições regionais e aí depois uma estadual, do policiamento rodoviário estadual. Até o momento em que eu entrei na reserva remunerada, aquilo que seria quase que, não é o mesmo, mas é quase que aposentadoria, eu fui a pessoa que, talvez por sorte também, né, que mais conquistou o primeiro lugar. Por 6 vezes eu conquistei o primeiro lugar nessa competição, que envolvia conhecimento sobre legislação de trânsito, técnicas policiais, e em alguns momentos também envolvia tiro policial e abordagem tática também. Outros, então, se restringia a conhecimento teórico também, dependendo do comando, das políticas de comando. E em outras competições regionais também, eu acredito que tenha vencido mais vezes, inclusive, do que esta. Mas enfim, tenho participado de alguns outros cursos, tenho a felicidade também, com o apoio de pessoas daqui de Getúlio também, que me repassaram o conhecimento, e eu consegui repassar isso, incluir no currículo da Polícia Rodoviária Estadual, do Comando Rodoviário daquela época, informações para facilitar a detecção de documentos falsificados, por exemplo, né? Por exemplo, habilitação, documento do veículo, que na época era obrigatório, obrigatório o porte também, né? E para detecção também de documento de identidade civil, falso ou adulterado também, que foi uma área que eu trabalhei bastante tempo nesse sentido. Também tenho cursos com a SWAT de Dallas, do Texas, Estados Unidos. Não lembro exatamente se são 11 ou 12 cursos. Não me vem à mente agora. Tenho um curso com o BOP do Rio de Janeiro também, que é combate em favelas, né, de progressão em favelas. Aqueles da SWAT, então, que alguns dos instrutores também são policiais da SWAT de Dallas. Teve um deles que ele lutou por alguns anos também na guerra do Vietnã. Pessoas sensacionais, pessoas formidáveis, né? Com tradutor, alguma coisa a gente entende também em inglês, então alguma conversação também a gente conseguia manter, né? Mas pessoas formidáveis, pessoas muito bacanas, pessoas que têm muito respeito pelo brasileiro, pela polícia brasileira também. Inclusive, um amigo do Rio de Janeiro que participou de uma operação na Força de Paz da ONU, no Haiti, se não me engano, ele trabalhou lá com um policial norte-americano que fazia parte de uma SWAT também. E ele se espantou em ouvir as histórias relatadas por esse policial aqui no Brasil. Aqui não é algo fácil ser policial. Eu tenho muito respeito pelos bons policiais, que são a esmagadora maioria, sem dúvida, né? E porque aqui morre assassinado no nosso país um policial a cada 32 horas. A profissão policial, segundo pesquisa da Universidade de Manchester, Inglaterra, é a segunda que mais estressa o ser humano. Entre aspas, ela perde apenas para a profissão de piloto de caça aéreo em combate. Em combate, né? Então é por isso que eu também ajudei a criar e faço parte da diretoria de uma associação estadual aqui que envolve funcionários públicos e principalmente policiais e professores, para a gente se fazer ser um pouco respeitado pelos políticos do nosso país, já que se percebe assim cada vez mais um enfraquecimento da segurança jurídica, cada vez mais difícil para o policial trabalhar e dar segurança para o cidadão, né? Entre alguns outros problemas que a polícia brasileira enfrenta. Então nós trabalhamos também nesse sentido, para fortalecer o policial, para que ele, não por uma questão de ego, vaidade pessoal, isso não, mas para que ele consiga dar uma qualidade de vida melhor para o povo brasileiro.
Trabalhei também, já que estamos falando sobre o currículo, coordenei a equipe de assessoria técnica da presidência do Conselho Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul. Atuamos, né, numa equipe coordenadas pelo presidente do CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito da época, o senhor Jaime Lobo, um líder brilhante, um conhecedor fantástico dessa área também, né, do trânsito. E naquela época, o nosso trabalho fez com que o estado do Rio Grande do Sul fosse o estado do país a ter o maior número de municípios com o trânsito municipalizado. Municipalizado significa o quê? Responsável por estudos técnicos para sinalizar, para prevenção de acidentes, controle e conhecimento estatístico para tomar umas decisões bem embasadas relacionadas ao trânsito, para dar segurança para as pessoas, né? Enfim, foi o primeiro estado dos 27 unidades da federação, né, do nosso país, o primeiro estado a ter todos os municípios, 497 na época, a ter o trânsito municipalizado. O trânsito municipalizado também ele obriga os gestores a trabalharem na área de educação para o trânsito, que é uma área que necessita de muito trabalho, né? Já se tem grandes iniciativas aí pelo nosso estado nesse sentido. Comandei também grupamento de polícia rodoviária, trabalhei na área de treinamentos, estatística, planejamento estratégico também. Enfim, eu costumo dizer, trabalhei no hospital da Brigada Militar no tempo em que eu estava no policiamento extensivo geral, no policiamento urbano. Fiz um curso de radiotelegrafista também, agora que eu lembrei. Mas no quanto centro currículo de comunicações, né? Código Morse, utilizando o código Morse. Eu sempre procurei aproveitar. Fiz muitos cursos, muitos outros cursos que a instituição me proporcionou e muitos deles paguei do meu bolso, porque eu queria aprender, queria evoluir, como ainda faço hoje, né? Gosto muito de aprender. Então, encarei muitos desafios, não nego. Prezado Diego, Thay, estimados internautas que me prestigiam assistindo os nossos depoimentos, encarei em muitos momentos desafios que me deu friozinho na barriga, assim, mas me deu muita aprendizagem também. E nesse momento eu quero relembrar também, parabenizar você, Diego, e a sua esposa, a senhora Thay, por vocês trazerem algo novo, os podcasts aqui. Vocês têm outras áreas de empreendedorismo também, né? Agência de publicidade. Eu tenho muita admiração, vocês são muito corajosos, muito fortes. E aqui o nosso município tem um grande número de empreendedores também, né? Mas eu me dobro, eu faço uma reverência ao empreendedorismo de vocês, porque na verdade vocês estão trabalhando numa área muito sensível, a área da comunicação. A área da comunicação. Então, olha, isso mostra também uma coragem, uma força interior muito grande, sua, Diego, e da sua esposa, a senhora Thay também, uma coragem, uma força interior, uma tenacidade também. Parabéns a vocês por trazerem mais isso para o nosso município. Oxalá que o nosso país tivesse órgãos de comunicação como nós temos aqui em Getúlio Vargas, éticos e tal, mas principalmente o Portal Tchê, né? E o Fala Tchê. Muito obrigado, Pedote. Obrigado mesmo pelas palavras. E toma um pouco esse chimarrão, hein, meu? Porque tá um tempão falando e o mate tá ali e não toma, né? E aí você não dá. com pressa pra tomar, né? Mas eu tô com sede, o mate é tá amargo. muito bom, e tá muito bom. Vou mostrar pros internautas. Olha que enfeitadinho que tá, Olha, né, cara? que chimarrão, hein? Oh. Foi eu que fiz. Pois é. Foi você ou a sua esposa? Bom, pessoal, e o Fala Tchê é um oferecimento de Cavalete, cadeiras profissionais, Carweb, Atacarejo, Compre Bem, Reá Solar e Grupo Hajduk. Muito obrigado a essas empresas que confiam no nosso trabalho. Grandes empresas que nos dão muito orgulho aqui em Getúlio Vargas também, né? Com Empreendedores. certeza.
Empreendedores, é isso aí. Verdade, pessoas que fortalecem, que colaboram pra gente se sentir feliz ao dizer eu sou de Getúlio Vargas. E eu gosto muito daqui. Eu quando vim trabalhar aqui, eu não conhecia a cidade. Eu não conhecia a cidade de Getúlio Vargas. E hoje, depois de mais de 3 décadas, eu afirmo sem dúvidas, quero viver aqui até o final da minha vida. E gosto muito do local onde eu moro. Eu sempre digo que moro no litoral, né? Mas Litoral do Rio Abaúna. Aquele teu lugar lá cara, aquele teu terreno lá onde que tu mora lá é coisa mais linda, cara. E gosto muito, naquele beco. E não tenho pressa para sair de lá. E se alguém quiser me levar até o condomínio, o cemitério, vão ter que me carregar. Não vou caminhando. O que você acha que mudou na segurança pública agora com relação ao tempo que você trabalhava na brigada? Comparando o período que eu ingressei, a década de 80, década de 90, e hoje, eu acredito que nós tínhamos mais segurança jurídica para trabalhar, isso diminuiu muito. Tá mais inseguro juridicamente para o policial trabalhar. Se tinha um apoio maior por parte dos políticos do nosso país naquela época. Se tinha bastante limitação tecnológica, de armamento também, o próprio treinamento, a gente era bem preparado em algumas áreas, em algumas outras, por exemplo, na área de tiro e armamento naquela época, se tinha à disposição pouca munição e também poucas armas, e algumas armas bastante deficitárias, né, para aquele momento. Mas não eram tão necessárias como hoje também. Não eram tão necessárias como hoje. Com o passar do tempo, a Brigada Militar, na minha análise, veja bem que eu não falo em nome da corporação, não sou autorizado, né, eu falo em meu nome pessoal. Mas eu percebi que ela evoluiu muito nesse sentido. Teve instrutores que se prepararam muito, que trouxeram muito conhecimento para dentro da corporação, e teve uma evolução muito grande em técnicas de combate, técnicas de tiro especializadas para o policial, para o trabalho policial, né? Estratégias de combate, maior conhecimento sobre armas. As armas também vieram armas mais modernas, com maior autonomia, com maior alcance, com maior poder de parada, o stopping power, né? Se aprendeu muito mais com o passar dos anos, porque se tem instruções anuais e muitas outras, né? Dependendo do local e da atividade do profissional de polícia. Então o policial ele aprendeu muito mais com o passar dos anos. Eu acredito que há uma necessidade muito grande de, à semelhança de alguns países, dar um amparo jurídico maior ao policial. Essa dificuldade eu já senti bastante aí na década aí nos primeiros anos aí do novo milênio, né, de 2000 para cá. Eu trabalhei até o ano de 2014 e eu vi que isso ficou muito mais complexo para o policial trabalhar, né? Porque tem alguns setores da política que, na verdade, eles buscam enfraquecer o trabalho policial. Esta é a minha percepção, e eu diria que é uma percepção amparada em bastante argumentos, bastante reflexão, bastante análise, bastante busca de dados e de informações também, né? A gente sabe que a maior parte do povo brasileiro, povo trabalhador, povo de boa índole, ele sofre com a insegurança, principalmente nos grandes centros do nosso país, em algumas regiões, muito mais do que em outras, mais até do que no nosso Rio Grande do Sul, né? Então eu acredito que há necessidade de uma mudança nesse sentido, de dar mais segurança, de ter uma interpretação mais voltada à coletividade sobre o direito de defesa, sobre o porte de arma, sobre o direito de aquisição de arma por quem tenha condições morais, condições psicológicas, conhecimento, faixa etária adequada
também, né? E que tenha um histórico, enfim, que permita que ele utilize a arma como defesa, né? Não para outros fins. Defesa. Posso fazer uma observação? Tenha bondade. Hoje, eu vi um vídeo, hoje de tarde. Não sei se esse fato foi agora, recente, porém foi o seguinte. O pessoal estava numa igreja, no Texas, né? Pra variar, né? Tava numa igreja, que lá é liberado, né? Sim. É à vontade, né? É um estado bastante belicista, mas tem um número muito mais baixo do que nós em homicídios. Exatamente. Por 100 mil habitantes. Aí O problema tava... não é arma. Exatamente. Tava o pessoal na igreja, rezando, tal, lá. E entrou um cidadão lá e foi pedir uma informação pra um cara que tava lá parado. Nisso, ele puxou uma arma e começou a atirar. Demorou apenas 5 segundos para um cidadão de bem a levantar do banco e cessar aquela agressão. A única pessoa morta foi o agressor. Felizmente, o cara que tomou o primeiro tiro não morreu. Pegou meio de raspão ali e tal. Mas então, assim, ó, levou 5 segundos para um cidadão de bem salvar quantas pessoas? Sabe-se lá quanta munição que aquele marginal tinha, né? Na capanga, que nem os outros. Psicopata. Então assim, ó. Covarde. Exatamente. Então... Além da psicopatia, supostamente. Já pensou se as igrejas no Texas fossem zona free? Exatamente. Né? Sem armas, né? Free zone, como é que diz? Free zone. Você, guns. Você que foi pros United States, né? Eu não fui. Não, lá não estive. Estive em alguns outros países, da América, Ásia, Europa, África também, mas no United States of America. Yes. Então assim, ó, tu já pensou se não pudesse ter arma lá dentro? Quantas pessoas iam morrer na mão desse cara? Coincidentemente, Diego, estimados internautas que nos prestigiam com audiência, hoje à tarde também assisti um videozinho. Ele é de um fato real. O cidadão chegou na residência dele, abriu a porta, né, com controle remoto, o portão, entrou com o veículo e no mesmo momento entrou outro veículo com bandidos. Né? Essa é a melhor definição que pode ter, né? Bandido é bandido, cidadão de bem é cidadão marginal. De bem. Existe uma diferença muito clara entre ambos. Entre ambos os grupos. E então ele entrou, aí os marginais começaram a sair para fora para atacar ele, furtar, matar, talvez estuprar a esposa ou filhas. Não sei o que iria acontecer, não sei qual era o objetivo, mas com certeza não eram objetivos nobres por parte daqueles facínoras. E aí naquele momento, o cidadão com arma legal, pelas informações que eu vi no vídeo, sacou a arma e usou do legítimo direito de defesa, excludente de criminalidade, própria e de terceiros, dele e da família dele. Bom, já fizeram eles engatarem a marcha ré do corpo, né? Saíram e deixaram o carro lá, inclusive não conseguiram nem pegar o carro para fugir. E saíram correndo porta fora, né? Não tem a impressão que um foi atingido. Mas aí a pergunta que eu faço é o seguinte, é a mesma pergunta que você iria fazer. E se ele não tivesse arma naquele momento? Eu também acredito e penso que você também, que não se pode dar arma para qualquer pessoa. Lógico. Ela tem que passar, como a nossa legislação prevê, ela tem que passar por uma análise psicológica, uma análise dos antecedentes, não apenas judiciais, na minha opinião, policiais também. Uma análise do conhecimento dele sobre as leis, sobre as situações em que pode utilizar a arma, uma análise do conhecimento desse candidato a comprar e a ter o direito de porte, sobre o conhecimento dele relacionado sobre a arma, sobre o tiro, né, sobre a capacidade daquela arma, o que é aquele tipo de munição, se ela é ogival, o que ela vai fazer, se é uma hollow point, né, ponta oca, expansiva, tem gente que chama equivocadamente explosiva, mas não é expansiva, o que ela vai provocar no alvo, né? Então eu acredito que tudo isso aí é preciso sim, é preciso que a pessoa seja maior de idade, que já tenha uma certa maturidade também, que passe por teste sem dúvida nenhuma. Claro que, enquanto isso, tem muitos bandidos aí pelo nosso país usando armas muito potentes
E a gente sabe que o policial ele tem bastante dificuldades devido à insegurança jurídica para retirar essa arma também, né? É meio estranho, às vezes, a gente analisar assim, vamos usar o Rio de Janeiro, mas nós podemos utilizar várias outras regiões no nosso país. Puxa, eu era criança e você sabia que tinha quadrilhas bem poderosas de marginais utilizando arma, aterrorizando pessoas, aterrorizando comunidades, matando aquela história toda. E o que a gente viu até hoje são medidas paliativas. Não se vê algo para transformar aquela realidade. É apenas um curativo por cima, mas o problema continua lá. Não se vê um tratamento curativo. Depende só de uma arma, de um policial? Não. Mas esta é uma das funções também. Então eu acredito que falta em alguns momentos, eu apenas utilizei o Rio de Janeiro, a coisa é muito mais abrangente que isso. Eu acredito que falta uma vontade política em alguns momentos, em alguns locais do nosso país, para mudar realidades de situações, de grupos criminosos aí que oprimem as pessoas de bem. Falta vontade política. Por quê? Talvez porque alguns grupos políticos sejam patrocinados, financiados com dinheiro também proveniente do crime. Esta é a minha opinião. E eu acredito que realmente isso aconteça. E outra coisa, não basta não ser tomada alguma medida que realmente vai efetivar numa segurança maior para o cidadão, recadastramento de armas agora. Eu duvido que o traficante lá vai recadastrar o fuzil dele. Não vai. Né? Não então vai. Isso só prejudica a pessoa de bem. Exatamente. Claro que esse recadastramento, eles vão dizer que não, tem gente que compra arma e leva pro traficante. Cara, é muito mais fácil, o traficante já tem o caminho para a arma dele lá. Ele não precisa de um CAC, por exemplo, para fornecer uma arma para ele. Se é alguns casos, salvo em alguns casos, cidades do interior que é mais difícil ter acesso a uma arma, um fuzil, por exemplo, onde já aconteceu aqui mesmo, Getúlio, já aconteceu de um cidadão daqui, um jaguar aí que comprava arma e fornecia pro crime, então. Mas é uma situação muito pontual, exatamente. No Rio de Janeiro, os caras já têm o caminho deles lá, eles já atravessam a área na fronteira, eles já sabem tudo como é que funciona, claro. Eles não precisam de um CAC, né? Há poucos dias a polícia, em algum local do nosso país, aí no itinerário Paraguai ou Bolívia, aí, né, nesse itinerário desses locais aí, para o Rio de Janeiro, apreenderam um caminhão aí com muitas armas, com artefatos aí de guerra também, né, como granadas, lança-foguetes e alguns outros também, né? Será que foi o único que passou? Lógico que não, né? Lógico que Esse não, que foi né? o que pegaram. Que bom que a polícia conseguiu com certeza. pegar. Que bom, e merece uns aplausos. Mas a gente sabe também que o número de policiais é reduzido, que as leis brasileiras o efetivo é fraco, freiam. é pouco policial, cara. As leis freiam muito o trabalho policial. Isso aqui tem que ser repensado se a gente quer mais segurança no nosso país. Bom, peraí, só um pouquinho, Pedote, aqui. Cara, me deu uma fome aí. Deixa eu fazer uma ligação aqui. Alô? É da La Bodega? Tia, o negócio é o seguinte, eu tô com fome e eu preciso que vocês me mandem aqui de forma rápida, que nem vocês sempre fazem, o que tu quer, amor? O que tu vai querer comer? Polentinha, pode ser uma polentinha? Polenta e o que mais? Um frango a passarinho. Polenta e frango a passarinho. Tá? Mas tem que ser rápido. Certo. Beleza. Opa. O entregador chegando aí. Puxa, mas com drone? É com drone a entrega? Mas olha só. O entregador já chegou aqui, cara. Mas eu não acredito. Olha, muito obrigado, tá? Disse que depois eu pago lá pro Ricardo, tá? Puxa, que maravilha. Da La Bodega. Cara. Não, e veio rápido. Mas que maravilha. Os produtos da La Bodega são iguarias, na verdade, né? Também sou cliente deles, gosto muito. Que embalagem bonita. E o que tá dentro da embalagem é delicioso. Muito melhor. Mas, Parabéns para esse pessoal. Obrigado, aí. Ricardo Pinheiro,
por mais essa parceria que mandou esse lanchinho aí pra nós, que nós temos que mastigar também, eu sempre falo, né? Não é só conversar. É só conversa, né? Tem que conversar de barriga cheia. Eu não vim aqui só pra conversar, né? E agora eu vou te servir um mate enquanto eu preparo aqui o negócio. Ok. Bom, pessoal, já lanchamos, né? Enchemos a barriguinha, a pequena barriguinha, né? Como vocês podem ver. E eu consegui um brinde, um presente pro meu convidado. Que Pra veio mim? Pra ti. Que é lá do Deco Caça e Pesca. Do Deco. Deco Caça e Pesca. Deco. Obrigado aí, Giovanni. Obrigado, André. A Deco Caça e Pesca mandou essa Nossa. térmica. Não podia ser diferente, né, Pedote? Em Que forma de maravilha. um cartucho de 12, rapaz. Oh, que maravilha. Que símbolo legal. Deco. O Giovanni. Muito obrigado por este regalo muito especial. Muito simbólico. Eu recebo com todo carinho. Obrigado, Diego. Obrigado, Taio. Obrigado, Fala Tchê. Muito agradecido mesmo. Sensacional. Um regalo muito especial. Totalmente inesperado. Que coisa legal. Vou usar com muito carinho. Vou usar com muito carinho. Com muita gratidão também. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado mesmo. Agora me devolve que era só pra gravar o... Só pra... Tá? Eu não acredito. Como é que eu faço pra deletar tudo que eu falei? É isso aí, pessoal. Então, agora continuando o nosso papo. Pedote, conta pra nós alguma história que tu vivenciou dentro da Brigada Militar. Tenho muitas, mas uma que me veio à mente agora, eu trabalhava na sede do grupamento rodoviário de Bom Princípio. Não vou dar nomes de pessoas, né, em respeito à legislação que trata sobre o tema, Lei Geral de Proteção de Dados e outras e tal, né. Falo o milagre, mas não o santo, né, por questões legais. Um domingo, se não estou equivocado, uma manhã muito tranquila, trabalhando lá no posto da Polícia Rodoviária de Bom Princípio, que a maioria do povo diz que é de Feliz. E bem tranquilo, aí há pouco um telefonema, na época, informando que havia sido assaltado o banco de Monte Belo do Sul. Isso já fazem décadas, penso eu que mais de 20 anos. Um dos bancos de Monte Belo do Sul, e que os meliantes, 4 ou 5, estavam fugindo, nesse momento também tendo como refém o condutor do veículo, um táxi, o taxista como refém, e que estavam armados, pessoal perigoso, aquela história toda, né? O pessoal nos comunicou e tal, né? Aí eu entrei pra dentro nós tínhamos um fuzil. Aí o pessoal mais antigo disse, ó, pega o fuzil e vai. E aí a gente se posicionou todos, né, para detectar o veículo, para efetuar a prisão, né? Mas a gente sabia que havia uma alta possibilidade de combate. E aí então o comandante da guarnição, que sempre é o mais antigo ou o mais graduado ou de mais alto posto e tal, determinou para que eu fizesse o sinal de parada ao veículo, né? Os outros posicionados também. Aí eu, com o fuzil encostado no lado da perna, com uma mão, fiz sinal pro veículo parar. Eu só vi que dentro fez o sinal da cruz e puxou um 38. Quando ele puxou, aí eu dei um tiro. Acertei no motor do veículo. O tiro com o fuzil, né? E aí no momento então se travou aí um combate e tal, né? Tiroteio. E tinha o riozinho próximo, o mato, uns fugiram pro mato, outros nós prendemos lá no local e tal. E enfim, a gente recuperou dinheiro, armas e prendemos também os meliantes. Não estou bem lembrado, acho que eram 5. 4 com certeza eram. Aquele veículo tava parecendo um ônibus, aquele Gol, né? Então nós prendemos tranquilo. Aí quando efetuamos o trabalho, né? Um trabalho bem bom, o pessoal lá das imediações nos aplaudiu e tal, a vizinhança lá, o pessoal que parou na estrada, porque naquele momento parou o trânsito, lá é bem movimentado, né?
a rodovia IRS 122, na época não era duplicada, dava muito acidente de trânsito também. E também ocorrências criminais aí, né? Dentro da esfera criminal aí também dava bastante. É o eixo, Caxias, Farroupilha, Charlau, São Leopoldo, Porto Alegre e tal. Enfim, aí quando cheguei em casa, se não me engano a esposa, tinha alguém aí, penso que era a esposa que tinha visto na capa do Zero Hora e tinha reconhecido, né? Eu dentro da água, molhado, até mais ou menos na cintura, um pouco mais, e com a arma na mão. Eu não vi, os repórteres fotografaram nós e tal, e deu uma repercussão bem grande na época, na imprensa e do estado, um pouco fora do estado também, né? Enfim, foi uma ocorrência bem interessante essa aí, né? O chumbo girou bem forte, na época era mais chumbo do que cobre, né? Sim. Os projéteis. Então tem essa aí, tem uma outra situação também, se não me engano foi no amanhecer. Lá o relevo, as condições geográficas lá são bem um bom pouco diferentes daqui. É morro e vale, né? E morros bem íngremes também, mas eu era novo e sempre gostei bastante de atividade física e era mais jovem, então mais bem preparado e tal. E eu lembro que numa madrugada também nós recebemos uma informação que acho que era um Opala. Eu sou do tempo do Opala. Que tal, hein, Diego? Internautas. E aí, esse Opala tinha sido furtado. E eu sei que nós conseguimos pegar o veículo. E nesse ínterim aí, um outro pessoal desembarcou num veículo, mais um outro veículo furtado. 2 veículos furtados em questões aí de 1 ou 2 minutos. Mas e que aí, bárbaro, né? E aí o pessoal fugiu pro mato. E lá fomos nós. Morro acima e morro abaixo, caminhando no meio do mato. Sede e fome, porque nós queríamos pegar eles. E era uma obrigação, uma missão, né? Eu sei que passamos bastante fome e sede naquele dia. Eu não lembro muito de detalhes, mas eu tenho a impressão que voltamos no final do dia e nós prendemos, né? Nós prendemos. Eu tenho tantas histórias. Fazenda None, Fazenda Sagrado Coração de Jesus, Fazenda Santa Elmira, as invasões do MST, né? E pessoal com lança, com estaca pande, com teto malaio, coisa de guerrilha. Não é de agricultor, isso aí não é técnica de agricultor. Eu sou filho e tenho muitos parentes, amigos, agricultores, são muito diferentes. O pessoal não usa isso aí, né? Então tem N situações, né? Mas naquela região a gente travou aí alguns combates. Fizemos muitas prisões aí de marginais naquele período. Depois, em Passo Fundo também trabalhei uma época. Em Erechim teve uma época que era modinha. Furtarem um veículo em Erechim, levarem para Passo Fundo, e tinha também quando trabalhei no posto da Polícia Rodoviária, e levarem, se não me engano, para Chapecó também. Eu sei que na Transbrasiliana aí a gente seguiu atrás e a gente sempre teve com os colegas e também com outras corporações daqui da região, a gente teve um relacionamento muito legal, sempre eles conosco também. A gente sempre teve muito respeito pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Civil, guardas municipais também, né? Então isso possibilitou também de nós, as nossas guarnições, aí nós termos prendido vários foragidos, veículos furtados. Eu sei que tinham situações que o pessoal furtava em Erechim, aí vinha pra cá e a gente tomava conhecimento, uma guarnição nossa vinha atrás, os irmãos aqui da Brigada Militar, pessoal hoje já na reserva, aí tem gente muito boa aí. O pessoal pegava aqui, tem várias situações aí. Vamos usar um linguajar bem comum aí, a gente desmamou bastante terneiro mamão do crime. E já cancelou alguma? Isso aí teria que pensar um pouco pra lembrar, né? Melhor deixar por curta. Bom, pessoal, uma pausa para agradecer os nossos patrocinadores.
que são Cavalete Cadeiras Profissionais, Rea Solar, Grupo Raiduc, Atacarejo Compre Bem e Caroweb. Muito obrigado para você que está confiando no nosso trabalho. O Pedote, ele é tenente da reserva, né, da Brigada Militar, mas hoje ele presta um serviço que ele é consultor e perito de trânsito, né, Pedote? Então assim, você que tomou uma multa, que se envolveu em algum acidente, né, o Pedote presta essa consultoria, ele faz a parte administrativa, a parte burocrática de um recurso de uma multa, por exemplo, não é isso? Exatamente. A área do trânsito ela é bastante extensa. Tem o Código de Trânsito Brasileiro, ele tem 341 artigos e 41 alterações. Existem 989 resoluções do CONTRAN. Tem uma delas, uma que eu lembrei neste momento, a 985 de 2022, ela tem mais de 800 páginas. Eu diria que o volume de informações ele equivale à medicina ou qualquer outra área. Na área do trânsito, eu sou especialista tanto pela experiência quanto também academicamente, e também especialista em perícia em acidentes de trânsito. Trabalho junto também com o grande perito aí, o Vladimir Karpinski, né? Que é engenheiro mecânico, perito, foi professor também dessa área na URI. E professor de pós-graduação, se não me engano, em engenharia de segurança. E nós temos feito muito trabalhos também, é uma honra para mim também poder participar com ele em momentos aí que nós atuamos como assistentes técnicos. Temos atuado aí em várias regiões do estado, fora do estado também, né? E então, como é que aconteceu isso? Eu entrei na reserva, estava bastante cansado, estava precisando de um tempo de descanso. Eu tenho formação acadêmica na área de comércio exterior e tenho algumas outras experiências também, mas o meu foco era trabalhar na área de comércio exterior. Fazer importação compartilhada para atender aí a um determinado segmento do mercado, né? Lojistas, era o que eu estava pensando no momento. Mas eu estava precisando e queria descansar uns 6 meses. E aí, nesse momento, a empresa Agro Daniele, uma empresa que eu tenho adoração pela história, pelos valores dela e tal, né? Entrou em contato comigo para me dar treinamento na área de direção defensiva avançada. Isso no 2º ou 3º dia em que eu estava na reserva, né? Bem menos do que 6 meses. Que barbaridade. E aí eu pensei em sugerir para outra pessoa e tal, mas eles queriam que eu fosse. Aí eu dei o preço e tal, me contrataram. Aí fui lá, recebi mais do que combinamos e me contrataram para dar treinamento em todas as unidades e tal. E aí eu tenho a impressão que no 3º dia, algo assim, um caminhoneiro profissional, né, um motorista profissional me procurou também. Estava com problemas na habilitação, prestes a sofrer suspensão do direito de dirigir. E eu vi que era muito fácil para evitar isso para ele, né? Porque isso aí gera consequências muito pesadas para a família, afinal é a profissão e tal, né? E pro próprio poder aquisitivo dele, eu não queria trabalhar nessa área. Eu estava um pouco cansado já, embora eu sempre gostei muito de trânsito. E aí eu pensei, puxa, mas eu não posso deixar um pai de família, essa pessoa mal também aí, né? Vou fazer. E aí começou. O pessoal começou a me procurar. Eu conversei com a minha esposa, Lenir, que está nos assistindo também, é fã do programa, né? Uma pessoa muito companheira, muito amiga. E aí nós começamos a conversar e abrimos o escritório, né? Ela trabalha comigo também e até hoje está lá. Muito trabalho. Nós atendemos pessoas, clientes, pessoas e empresas aí de Uruguaiana, de Santana do Livramento até Manaus, né? Temos muito clientes, então nós fazemos defesas, recursos para proteger pontos, contra multas, para proteger o direito de dirigir, né, em caso de processo de suspensão do direito de dirigir, de cassação. Temos um índice bem alto de sucesso, né, em atenuar ou eliminar os problemas das pessoas também.
Nós estudamos muito essa área aqui, autodidaticamente também, né? Além das experiências, tanto na polícia como instrutor. Também dei aulas para formação de profissionais do Detran, também na Universidade de Passo Fundo. Talvez um dia volte. E hoje, por exemplo, entrou em contato comigo uma transportadora bem expressiva de Leme, São Paulo, para me prestar consultoria. Então, comecei a prestar para ela hoje. Tenho clientes de Manaus, tenho clientes de Pernambuco, do Mato Grosso, São Paulo. Hoje atendi um da capital de São Paulo também. Enfim, de tantos locais. Aí de Rosário do Sul também me contatou hoje. Tenho daqui e eu sou muito grato. Sou muito grato aos meus clientes, tenho muita gratidão. Eu sou muito grato, tenho um volume de trabalho enorme, como nós estávamos comentando antes, que você também, você e a tua dedicada esposa, trabalhadora também, né, empreendedora também, a Thay, vocês estavam comentando comigo aí, que tem um volume bastante grande, felizmente, né? Eu tenho um volume muito grande de trabalho, eu e a minha esposa lá no nosso escritório, minhas filhas eventualmente nos auxiliam também, a Gláucia, a Rafaela, mas eu sou muito grato a você que é meu cliente, a você que acredita no meu trabalho. Nós sempre procuramos fazer o nosso melhor pelo nosso cliente, a gente se dedica muito. Nós estudamos legislação de trânsito estrangeira, legislação brasileira, este código atual é o 4º na história do Brasil. A gente se dedica muito a isso também. E também a gente atua como assistente técnico, então como perito, em acidentes de trânsito. E o amigo engenheiro em segurança no trabalho, e reconhecidíssimo também, contando com apoio da esposa dele, a senhora Leandra, que auxilia muito também em muitos casos. Outra profissional brilhante, né? Então, em caso de acidentes, vamos trazer um exemplo, né? Vamos supor que você se envolva num acidente e aí você quer que a gente mostre aí num laudo pericial tudo o que aconteceu. Então a gente avalia as condições do pavimento, da rodovia, da estrada, da rua, a sinalização, as condições do teu veículo, do outro veículo, a gente analisa os vestígios deixados ali no local, né? Seja, por exemplo, a área de maior concentração de fragmentos do veículo, o grau, a deformação que o veículo sofreu no acidente, uma velocidade estimada, a legislação que normatiza o procedimento naquele local, quem cumpriu a lei, quem descumpriu, né? Então, nós trabalhamos para aquele que nos contrata, para aquela parte que nos contrata. E já temos colaborado aí para se fazer justiça, defendendo os nossos clientes aí, em inúmeros casos aí, dentro do nosso estado e fora também, né? Temos como nossos clientes aí pessoas físicas, empresas, enfim, a gente tem colaborado muito aí para que seja feita justiça também para o esclarecimento dos fatos naquilo que nos compete, né? É claro que pode ocorrer uma negociação entre as partes, ou então, naturalmente, com o Poder Judiciário que vai resolver depois, mas a gente fica muito feliz, né? Muito grato em poder colaborar com aquelas pessoas que confiam em nós, com aquelas empresas que confiam. Também tenho trabalhado, não estou tendo tempo para me dedicar muito a isso, mas em treinamentos, né? Tenho dado muitos treinamentos na FAMURS em Porto Alegre, que é a Federação das Associações dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Então lá nós temos atuado dando treinamentos para os órgãos, às vezes tem também estaduais ou federais, mas como regra para os órgãos de trânsito municipais. Então nós temos dado treinamento em assuntos específicos sobre trânsito. Tenho já um contrato para dar mais um treinamento em maio lá, né? Temos dado treinamento também para empresas, muitas inclusive da nossa região também, que nos prestigiam também, nos contratando. Por exemplo, sobre o tema direção defensiva avançada. Também com atualizações, porque a legislação de trânsito ela é muito dinâmica. Ela troca, ela se movimenta com muita rapidez, ela muda
com muita rapidez, né? Isso sempre de acordo com as necessidades da sociedade, com os anseios, com a vontade política também. Então tem ocorrido muita mudança e é preciso a pessoa estar informada. Não é entender sobre trânsito, não é algo muito simples não, né? É como eu disse, existem quase 1000 resoluções, tem resoluções com mais de 800 páginas. Dou um exemplo, aquele que eu utilizei antes, a 985. O cidadão comum não consegue interpretar de forma eficaz. Eu acredito que com dedicação e tal, ele consegue sobre as normas que ele é obrigado. O básico, né, para poder dirigir, né? As normas sobre circulação e conduta, sinalização, né, direção defensiva e tal, mas digamos assim, para avançar ao ponto de defender pessoas, de fazer uma boa defesa, com bastante argumentação, poder de persuasão. Que é muito importante, né, para conseguir convencer o... Exatamente. E falar nisso, Pedotti, qual a tua visão hoje sobre o julgamento dos recursos na esfera administrativa por parte dos órgãos de trânsito? Existem aqueles órgãos que a gente percebe que tem pessoas com bom conhecimento sobre trânsito, que fazem uma boa fundamentação, tanto pelo deferimento, que seria a nossa vitória, o indeferimento, né, dos nossos pedidos, defesas ou recursos. E a gente vê que também há locais, né, estado, Brasil lá fora, que o pessoal tem um conhecimento, ou ao menos, pode ser que tenha, mas mostra nos documentos um conhecimento muito limitado. Há órgãos de trânsito municipais muito bem organizados, com ótimos profissionais, a exemplo aqui do nosso pessoal aqui de Getúlio Vargas, que fazem um trabalho, que tem conhecimento, e há municípios também que a gente vê um problema. Você envia, você protocola bem certinho, na data correta, você envia com todos os documentos, e aí daí a uns dias você vai ver, não está cadastrado. Por exemplo, no site do Detran, que eles são obrigados, ele tem um período máximo para cadastrar, e aí gera um problema, né, para nós. Aí nós temos que explicar para o nosso cliente. Não é algo simples. Como eu disse, assim, tem há dois grupos aí, né, municípios bem organizados, com bons profissionais, e eu não sei qual é o problema, se há, né, nesses municípios em que a gente nota que tem problemas nessa área do trânsito, e se é falta de conhecimento, se é uma pessoa que talvez esteja com um acúmulo de funções, ou pessoas que são colocadas na área do trânsito sem ter a qualificação adequada. Sem ter o feeling, né? E sem conhecimento também. E aqui para Getúlio Vargas, muito se vê, por exemplo, um acidente de trânsito sem vítimas ali, a Brigada Militar, né? Desloca lá de uma viatura ali, às vezes fica um tempão ali. Caberia em Getúlio Vargas uma guarda de trânsito? É algo que tem que ser debatido com a comunidade, né? Sempre, né? Que é a dona dos destinos. Talvez isso facilitaria para a brigada. Talvez. E causaria uma sensação a mais de segurança, porque queira ou não queira, é uma autoridade que vai estar ali, sem dúvida, né, sem dúvida. Patrulhando, até aliviando uma viatura da Brigada Militar para uma ocorrência na esfera criminal, exatamente, na esfera penal. Né? É algo que eu acho que vale a pena ser debatido com a comunidade, né? Eu aproveito aqui para parabenizar o comandante da Brigada Militar daqui, o efetivo também, que fazem um trabalho distinto, né? Um bom trabalho aí para a comunidade, né? Eu acho que sempre em que há interesse em ver um novo rumo para nossa sociedade, naquilo que tange ao poder público, à administração pública, é importante debater com a sociedade também. Mas talvez pode ser uma ótima iniciativa, justamente com base também nesse no importante argumento elencado por você, Diego, né, de que pode liberar as viaturas aí para aquelas questões policiais, né, da esfera penal, da esfera criminal. É isso aí, pessoal. Continuando o nosso papo aqui com o meu amigo Lauro César Pedotti. Acabou de tomar um chimarrãozinho aqui. Vamos aposentar com ele, que já estamos verde, né?
É verdade. Então, Pedote, CNH aos 16 anos, a favor ou contra? Meu posicionamento, embora eu tenha um profundo respeito pela juventude, são o futuro do nosso país e hoje se vê que a grande maioria está dedicado estudando, tem sonhos, tem projetos para trabalhar, para empreender, para estudar bastante, para avançar em algumas áreas, para colaborar com a nossa sociedade. Eu quero deixar claro que eu acredito muito no jovem brasileiro e tenho um respeito profundo. Eu também fui jovem, eu também tive 16 anos. E com a graça de Deus, ainda estou vivo aqui nesta existência. Mas com relação à habilitação, veja só, morrem mais de 40 mil pessoas por ano. São números daqueles que morrem no momento do acidente. Mais de 300 mil pessoas sofrem ferimentos graves no nosso país. Os acidentes de trânsito do nosso país, isso por ano. Por ano se tem um prejuízo de mais de 40 bilhões devido aos acidentes. Acidentes nas rodovias, mais 10 bilhões nas áreas urbanas. Veja o que a gente poderia fazer para melhorar a vida das pessoas com 50 bilhões que poderia ser economizado se nós conseguíssemos eliminar o acidente num ano. O que a gente poderia fazer com essa fortuna na área da saúde das pessoas, na área da educação, apoio ao empreendedorismo, melhora das estradas, melhora disso, melhora... Então, eu entendo que a pessoa dos 16 anos, o jovem, eu sou contra que ele seja habilitado aos 16. E não é uma visão que diminui ele, porque eu acredito que cada fase da nossa vida a gente vai ter algumas habilidades e não tem outras. Eu estou com 55 anos. Será que eu consigo jogar futebol com um garoto de 16 anos, um rapaz de 16? Não consigo. Eu parei de jogar futebol. Eu parei. Porque eu acredito que na minha faixa etária, salvo algumas exceções, não comporta mais isso, né? Então eu estou fazendo essa comparação para que o jovem de 16 que esteja me prestigiando, e eu agradeço por isso, para que ele entenda que eu não quero diminuir ele. Mas eu acredito que 2 anos a mais são extremamente importantes, porque são 2 anos, são 700 e poucos dias a mais de experiência, de maturidade. Eu acredito que é importante ele esperar os 18 anos para buscar a habilitação para conduzir veículos automotores. Assim como uma pessoa idosa, espero que um dia eu seja idoso, aos 70 anos, talvez se Deus me permitir viver até os 90, eu não vou conseguir andar com bicicleta com 90 anos. O jovem de 16 consegue. Então, eu acredito que cada faixa etária da nossa vida, você tem algumas habilidades e não tem habilidades para outras atividades. É importante que o jovem tenha calma, que aguarde, que tenha mais 2 anos de estudo, mais 2 anos de reflexões, mais 2 anos de aprendizagem, olhando as pessoas dirigirem também, né? Que a mente dele se fortaleça, a parte cognitiva, a parte da inteligência. O carro se torna uma ferramenta letal, né? Eu atendi na minha vida milhares de acidentes. Eu recolhi pessoas aos pedaços, vi pessoas morrerem na minha frente, presa num veículo, por exemplo. Teve muitas. Nós salvamos, no passado éramos nós que prestávamos os primeiros socorros, né? E então eu acredito que essa minha decisão ela é embasada na minha experiência, no meu conhecimento, nas estatísticas também, né? Eu respeito opiniões diferentes, sem dúvida, mas é por uma questão de respeito à vida, de respeito ao ser humano. Eu sou contra que uma pessoa menor de 18 anos possa se habilitar a conduzir veículo. E falando em acidentes, né? A nossa IRS 135 aqui. A nossa IRS 135,
Eu não tenho na memória, mas tenho divulgado bastante nas redes sociais. Você fez um trabalho jornalístico fantástico, você e a Thay divulgaram no Portal Tchê também, sobre o aumento de acidentes que teve depois que foram eliminados alguns acostamentos e depois que foram implementadas algumas terceiras pistas, né? Teve um aumento de acidentes muito grande aí, em torno de 80 e poucos por cento, 84% se não me engano. Logo no início, quando foi feita a duplicação aqui da RS aqui a quem vai, era todo dia tinha carreta que saía fora da pista. Sim. Todos os dias, ali assim, ó, se viesse 3 caminhões, um podando o outro e um vindo aqui, um deles ia cair fora. Eu acredito, eu não sou engenheiro viário, mas sou especialista em trânsito. Tenho milhares de acidentes atendidos. Todo ele gera também uma reflexão. Dou muito valor à ciência, dou muito valor à estatística também. Eu acredito que eliminar, e as estatísticas mostraram que aparentemente foi por ter eliminado os acostamentos, as estatísticas, números, mostraram para nós o quanto é importante o acostamento. Tanto é que depois que foram refeitos, delimitadas as áreas de estacionamento, de acostamento em alguns locais, houve uma diminuição de acidentes, né? Eu há poucos dias, através da Lei do Acesso à Informação, eu solicitei algumas informações também sobre os acidentes mais recentes. Então logo eu terei uma estatística. Eu solicitei ao governo do estado, através da Lei do Acesso à Informação. Então logo nós teremos algumas informações aí para avaliar se essas mudanças colaboraram ou não. Normalmente se sabe, né, que o elemento humano é aquele que mais causa acidentes. Mas aqui na nossa região deu para perceber também que a ausência do acostamento, alguns problemas de sinalizações inadequadas, equivocadas, talvez eles possam ter contribuído também para acidentes. Teve algumas situações que eu pessoalmente denunciei nas redes sociais em diversos momentos. Aqui em Getúlio teve uma comissão formada por lideranças de diversos órgãos públicos, do meio privado também, aqui da lideranças aí de associações, de entidades, clubes de serviço também, aqui de Getúlio, da região, o pessoal de Erechim também participou e foi requerido em melhorias ao governo do estado também, né? Também fiz parte da comissão. Então, depois disso surgiram algumas mudanças, mas há poucos dias também eu fiz um novo pedido via online ao governo do estado também, um serviço disponível aí para que o cidadão se comunique com os órgãos governamentais. Eu solicitei, com base no artigo 72 e 73 do Código de Trânsito Brasileiro, para melhorar a sinalização na nossa região, porque logo nós teremos o inverno, com neblina, com chuvas, com menos luminosidade ambiental, né? Com mais umidade no pavimento, então mais possibilidade de acidentes também. E nós temos que, na minha opinião, nós temos que atuar na prevenção. Melhorar a sinalização agora. Deixar bem sinalizado para que quando venha o inverno, a nossa IRS 135 e as outras também adjacentes estejam em condições melhores de sinalização, tanto a horizontal quanto a vertical também. E acredito também que a minha sugestão é que seja incorporado mais microesferas de vidro para dar mais refletividade, principalmente na faixa amarela, na faixa branca, né? Então, linha de divisão de fluxos opostos, linha de bordo, né? A sinalização horizontal. Porque não é algo simples dirigir à noite, principalmente com chuva, com uma sinalização deficitária. A gente tem visto em muitos locais com a sinalização muito ruim, né? Espero que o governador, que enfim, Dair, supostamente, aí esqueci o nome da concessionária do pedágio, puxa, me deu um branco. EGR. A EGR, espero que a EGR esteja sensível a isso, porque é um pedido
para que a comunidade tenha mais segurança, para que as pessoas que transitem aí, da nossa região, e aqui tem pessoas de fora do país, né, estrangeiros que transitam, e todo dia a gente vê de vários estados do nosso país. Ela não é legalmente, mas é de fato uma rodovia do Mercosul. É isso aí então, pessoal. A conversa de hoje foi com o Lauro César Pedotti. Obrigado novamente por ter aceito esse convite, tá? Fique à vontade para quando quiser voltar, só me dá uma ligadinha e diz, cara, eu tenho uma história para contar e você vem aí e a gente conversa de novo. Estimados internautas, muito obrigado por nos assistirem. Diego e sua esposa Thay, muito agradecido pelo prestígio do convite. Muito obrigado por terem aberto este espaço para que a gente transmita algumas ideias, algumas impressões, alguns conhecimentos sobre a vida, sobre o trânsito, sobre a segurança pública. Eu combato bastante a impunidade também, né, no nosso país. E fico muito feliz em estar aqui, em aprender contigo também neste momento, né? Também aprendi várias coisas. Sempre quando a gente conversa, quando a gente ouve uma outra pessoa, a gente aprende. E desejo que esta tua caminhada, né, tua, Diego, da tua esposa Thay, esta caminhada como empreendedores da área de publicidade e de comunicação, ela continue com o sucesso que vocês já possuem e que sempre aumente muito mais, e vai aumentar. Porque a qualidade, o profissionalismo, o pioneirismo também, a tenacidade de vocês, sem dúvida nenhuma, né, vai fortalecer cada vez mais esse magnífico trabalho. A você, Diego, a sua esposa, Thay, e a você, internauta, eu desejo muitas felicidades, que a gente seja sempre muito feliz, que a gente aproveite cada momento, cada minuto, cada segundo da nossa vida, porque isso nunca mais volta. O tempo que nós passamos hoje conversando aqui, eu tendo este privilégio, este tempo é um presente fantástico. Nunca mais vai voltar na história da minha vida. Que bom que eu pude desfrutar de uma maneira tão especial. Felicidades a todos. Obrigado. Muito obrigado. E para você que quer acompanhar o Fala Tchê, é toda quarta-feira às 20 horas no Portal Tchê e na página do Fala Tchê no Facebook. E também no canal portaltchê.falatchê no YouTube.